Como é a sua relação com o presidente Lula? Você tem uma relação com ele? Você se conversa de vez em quando? Eu conheci o presidente Lula quando pouco antes de declarar o meu apoio, que foi antes do primeiro turno. Agora? Nessa eleição? Ano agora? passado. Eu nunca tinha estado com ele. Gente, eu estou na política faz 4 anos. Como é que você é tão antiga na política? É que as pessoas acham que eu estou aqui, ó. Ela acabou de começar o segundo mandato, tá, gente? Tem alguns comentários nas redes sociais que é: onde você estava na época do mensalão? Aí eu respondo: na 3ª série do ensino fundamental. Então, assim, eu sou nova na política. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o presidente Lula. Estive com ele rapidamente em outros eventos, fui na comitiva que foi à China e, obviamente, sei que ele carrega uma missão gigantesca de reconstruir esse Brasil. Não, eu estou querendo saber menos do seu ponto de vista superestrutural, mais do seu ponto de vista humano. Na linha da pergunta do Reinaldo. Tem uma coisa que me marcou. Como é que foi a relação de vocês? Eu te conheci, como é que foi? Foi eu não sabia desse seu talento. Você não sabia? A coisa que mais me marcou, e isso eu não tinha falado, enfim, no contexto público, mas para amigos, que foi: eu passei 4 anos me doendo com gente que não sabe como a vida é. Diploma de realidade, a direita e a esquerda. Então, eu estive muito à frente da negociação do novo Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica. E quando eu estava conversando com representantes do governo Bolsonaro, era coisas do tipo: não, a gente vai criar esse voucher para o passeador de cachorro. E eu assim, passeador de cachorro? Isso não faz sentido nem na missionária, imagina no sertão da Bahia, sabe onde minha mãe cresceu. É muito duro dialogar com gente que não tem ideia da merda que está falando, que nunca pegou uma fila num posto de saúde, que nunca entrou numa escola pública. Vida real. E quando a gente fala de pessoas mais à esquerda no Twitter, é a mesma coisa. As pessoas não sabem o que é o mundo de verdade. Então, na conversa com o presidente Lula, obviamente que eu esperava isso, porque passou fome, sabe? Viveu a vida como ela é, nos seus piores e melhores aspectos. Essa foi a coisa que mais ficou, assim. E você gostou, ele entendeu a vida real, ele entende a vida real. Não, absurdamente. Eu estava conversando com alguém que sabe como a vida é, que se dói com a dor das pessoas. Então, faz falta político que tenha sentimento, que conheça as coisas, tenha empatia. Então, assim, desde quando falava da fome no Brasil, quem passou fome, ou quem chegou perto dela, não trata a fome como um número que você fica disputando, como o governo Bolsonaro falava: não tem 30 milhões de pessoas passando fome. Era um dado do próprio governo. A pessoa que passou fome é outra dinâmica. E aí, uma coisa que é muito cara para mim é ensino técnico. Porque a gente tem essa visão elitista no Brasil de que ensino técnico é para quem não consegue fazer faculdade. Na prática, o mais pobre não está nem terminando ensino médio. Aí é uma coisa mega técnica, mas eu tenho um projeto que está no Senado, que eu luto por ele há um tempão, que é para a gente quebrar essa hierarquia. Começar a falar de blocos de conhecimento que você pode somar, falar de certificações de conhecimento ao invés de diploma. É um debate desse aprendizado ao longo da vida. Professora, ficou muito abstrato isso, daqui a pouco você daqui explica. A pouco a gente fala. Tá. Mas enfim, e eu fui levar esse tema na conversa com o presidente Lula. Olha, eu acho que ensino técnico é uma coisa que o Brasil errou muito no passado de não ter investido. De cada 10 jovens aqui, 1 faz técnico. Na Europa é pelo menos 5. E aí ele trouxe a experiência dele de alguém que fez ensino técnico. Então, assim, eu vou acabar por aqui. É isso. Faz muita diferença políticos com diploma de realidade. E eu saí dessa conversa, que foi antes do primeiro turno, assim, não é à toa que ele é quem é. Ele sabe como é a vida. E a gente ficar sendo governado por gente que não sabe como é a vida é extremamente perigoso. Eu gostei dessa menina, porque eu vivo falando meu diploma do Senai. E ela me deu um diploma agora que isso vale uma coisa. Ela falou assim: Lula tem diploma de realidade. É isso. Que foi o que ele fez? Meu sonho era saber imitar. O meu já falei. Astrofísica. Não, acho que o meu é mais difícil. Sabe aquela coisa? Se você pudesse saber uma coisa que você não sabe fazer, eu sempre falo cantar e imitar. Mas eu não sei. A imitar deve ser mais fácil que a astrofísica. Com certeza. Mas isso que ela aponta do Lula é espetacular, porque na quinta-feira esse programa está indo ao ar nesta segunda-feira. Na quinta-feira, que ele foi à Fiesp, assim, eu fiquei fascinado com aquele discurso, porque, de fato, havia acontecido um monte de coisa horrível. O Centrão havia preparado um monte de coisa horrível, né? Da questão da demarcação, do marco É uma tragédia. Da demarcação. Quarta-feira. O ataque à Mata Atlântica, um negócio... Só assim, na quarta-feira, aprovaram projetos para esvaziar o Ministério do Meio Ambiente, para esvaziar o Ministério dos Povos Indígenas, para deixar que o Congresso possa opinar sobre demarcação. Isso.
E também para permitir o desmatamento na Mata Atlântica. O ataque à Mata Atlântica assim, é um ataque criminoso, que foi aprovado ali, e acho até inconstitucional. Acho inconstitucional. Depois vão reclamar que o Supremo se mete em tudo. O Supremo se mete em tudo. E claro que os jornais refletiam isso. Eu mesmo tinha escrito naquele dia, eu disse, olha, tudo bem, viva o arcabouço, o Lira ajudou, mas olha isso aqui, né? E aí o Lula, e é isso que é o grande político. É claro que ele sabe o que aconteceu, é claro que o partido dele tem que tomar providência, é claro que vocês têm que tomar providência, mas a hora que ele vai falar, ele diz o quê? Eu preciso governar com o Congresso. Em vez de aumentar a crise, ele vai e tenta diminuir a crise e tenta dialogar. Isso é política de quem conhece a vida real. Porque mesmo sabe que o povo tem pressa. A diversidade é gigantesca. Total. E quando eu falo de diploma de realidade, acho que é importante reconhecer que você pode ter políticos de direita e esquerda com diploma de realidade. Não é uma coisa exclusiva do nosso campo. Mas quem tem diploma de realidade tem pressa. É importante ter político que vai subir no palanque e fazer o discurso bonito. Mas geralmente isso não resolve nada. E quem sabe a urgência da fome, a urgência do povo, pula essa parte e fala, tá bom, vou sentar para negociar com você. Posso não gostar de você, posso não concordar com você, mas tem um problema para a gente resolver e eu tenho pressa. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente perdeu nos últimos anos. Muito político de palanque, muito político de Twitter e pouca gente disposta a sentar, conversar, negociar, dialogar para resolver problema concreto. No final dos anos 70, começo dos anos 80, dois políticos Não de tinha nascido esquerda, ainda. mas essa história conhecida, ela conhece, é uma moça culta. Dois políticos, um de esquerda e um de direita, disputavam as eleições presidenciais da França. O Mitterrand, de um lado, de esquerda, e o Giscard d'Estaing, de direita. E no debate, o Giscard d'Estaing diz uma frase famosa para o Mitterrand. Vocês não têm o monopólio do coração. É verdade? A esquerda não tem o monopólio do coração? Não tem gente de direita que tem coração? Vem muitas coisas à minha cabeça, tentando... Mas eu lembrei de uma outra do ministro do... Diga. Você fala, do ministro do Mitterrand, ministro da Economia. Puxa, o nome me fugiu, porque também a idade pesa, mas essa é maravilhosa, porque você lembra que o Mitterrand ele começou com um governo de esquerda mesmo, e depois ele começou a recuar, porque as coisas começaram a dar muito errado. E aí alguém perguntou para o ministro das Finanças do Mitterrand, vocês estão fazendo coisas que a direita faria. Qual a diferença? Ele falou que a gente faz com dor no coração. Pode procurar essa frase, existe. É muito e é genial. É, claro. A nossa diferença, a gente faz com dor no coração. A gente sente muito. A direita. Tem gente de direita que tem coração? Tem. E eu acho que a gente erra muito quando a gente demoniza alguém só porque ela pensa diferente da gente. Tem limite para o diálogo, tem limite para a negociação e para mim o limite é a lei. Eu vou sentar com alguém que é nazista? Jamais. Jamais. Eu vou sentar com alguém que é deliberadamente transfóbico e é violento contra pessoas trans? Não vou. Transfobia é crime nesse país. Sabe, direitos humanos para mim são inegociáveis. Agora, isso não pode me impedir de sentar com uma pessoa que tem uma visão diferente econômica, que pode até ter uma visão diferente sobre o que é o machismo, como que ele deveria ser enfrentado, porque a gente vai se recusando a conversar com quem pensa diferente. E a gente vai se colocando nesse pedestal e vai se afastando da maioria das pessoas. Tem uma coisa que me marcou muito. Eu cresci numa comunidade super conservadora. Eu fui coroinha acólita do coral da infância missionária, que vocês puderem imaginar, ministra da Eucaristia. Venho de uma família nordestina que é mais conservadora, quando eu falo da minha família estendida. E foi na faculdade que eu vim entender o que era o racismo e qual deveria ser meu papel enquanto pessoa branca. Que eu vim entender o que era a luta contra o machismo, o feminismo. E eu lembro a primeira vez que eu voltei para casa de férias, pé na porta. Assim, a pessoa fazia uma piada e eu, você está sendo racista, gordofóbico, preconceituoso, nananã. Que eu tava com aquele conhecimento todo novo. E as pessoas estavam putas comigo. E chegou um amigo meu de um tempão da comunidade e falou, olha, Harvard fez uma lavagem cerebral na Tabata, não é a mesma pessoa. E eu brinco assim, como playboy da favela, a última coisa que você quer é não pertencer mais. Eu nunca fui uma pessoa típica da periferia, eu sou branca, eu tive várias oportunidades. Da mesma forma que eu nunca fui a pessoa típica de Harvard, eu estava na faculdade trabalhando de babá. E eu falei, caraca, eu estou sendo muito arrogante. E aí foi um processo para
como é que eu não abro mão dos meus valores, mas eu converso com as pessoas, eu não me coloco num pedestal, porque a gente trilhou caminhos diferentes, a gente chegou a conclusões diferentes. E aí eu brinco que uma das minhas maiores vitórias é estar num churrasco da minha família, aí alguém faz uma piada preconceituosa, é automático. Desculpa, Tabata. Essa é a minha pequena vitória. É que a gente não fale na minha família que alguém tem cabelo duro. Porque isso reflete o racismo, porque isso machuca as pessoas, sabe? Mas não é eu aqui, eu sou a boazona, não sei o quê. Gente, não pode falar assim. Por isso, isso e isso. E eu não estou dizendo que não seja correto ser pé na porta. Mas, de novo, para alguém que tem que encaixar Harvard e a periferia aqui dentro, esse foi o caminho que eu encontrei. E aí eu digo isso porque a gente tem que sim, inclusive... Na minha opinião, não tem essa de é perigoso o Bolsonaro ser preso. Bolsonaro cometeu vários crimes, tem que ser preso. Mas, ao mesmo tempo, não dá para virar para metade do Brasil que votou nele, depois de todos os crimes que ele cometeu, e chamar de fascista. Confundir o eleitorado do Bolsonaro coisa. com o Bolsonaro é uma burrice essencial. Então, assim, eu porque vou não são a mesma coisa. Eu estou lutando para que o deputado Nicolas tenha seu mandato cassado. Porque ele foi para a tribuna, para expor, para silenciar as deputadas trans que nós temos. Aliás, deixa eu falar, deputado Nicolas, eu não quero entrevistar você. Tá? E vocês entendem que tem um limite? Tem um limite. Eu acompanho agora, o relator. Eu também, estou no conselho de ética contra eles. Mas a gente não pode virar para um cidadão que está reproduzindo uma visão do que é uma pessoa trans e tratar essa pessoa do mesmo jeito. Eu tenho pessoas na minha família, na minha comunidade, que acham que é errado, que acham que aquilo foi ensinado, que acham que é modinha. Então, que pega, não anda junto, que pega. A mesma firmeza que eu tenho que ter para denunciar um deputado no Conselho de Ética, para denunciar alguém como o Bolsonaro, que foi criminoso em várias esferas, a gente tem que ter para entender que a gente não é melhor do que as pessoas, e virar e falar assim, olha, de novo, o limite é o crime, o limite é a lei. Só que tem uma certa arrogância na esquerda que é de não permitir ninguém que pense diferente. Vocês entenderam a diferença? E aí virar assim, olha, sim, é muito problemática essa visão que se tem. Mas eu acho que no dia a dia, com a pessoa, eu ganho mais quando eu abro um diálogo com ela do que quando eu viro as costas e saio me achando a boazona.